Todas as batalhas têm a sua importância, mas poucas foram tão decisivas quanto aquela travada num campo ao norte de Hastings. Em 1066, esse local e esse ano ficaram marcados para sempre na história britânica, pois foi ali que o destino da ilha mudou completamente. Para entender como tudo aconteceu, precisamos voltar ao século XI, quando dois líderes poderosos reuniram seus exércitos para uma das disputas mais marcantes da Idade Média. A história da Grã-Bretanha é uma história de conquistas. A primeira invasão documentada é atribuída aos celtas, povos altos e fortes que dominaram os antigos habitantes da região. Uma de suas tribos, os Britanni, deu nome à ilha. Depois deles, vieram os romanos, que desembarcaram pela primeira vez em 55 a.C. e retornaram de vez em 43 depois de Cristo. Com exceção da Escócia, eles dominaram a ilha inteira por mais de 400 anos, protegendo a região de inimigos como os pictos e os piratas germânicos, chamados saxões. No entanto, no século V, com o Império Romano em colapso, suas tropas abandonaram a ilha. Assim começou a Idade Média Britânica. Nos séculos seguintes, a região foi tomada por povos germânicos, saxões, jutos e anglos. Mais tarde, no final do século VIII, chegaram os temidos vikings, que pilharam, mas também se estabeleceram por ali. Parte deles ocupou a região que mais tarde seria chamada de Normandia, na atual França, um nome derivado justamente de homens do norte. Os normandos eram, portanto, descendentes diretos de vikings. Rollo, o primeiro duque da Normandia, jurou lealdade ao rei francês em 911, e seus sucessores se tornaram figuras muito influentes na Europa medieval. No ano de 1066, a Inglaterra anglo-saxo era um dos territórios mais prósperos do continente e seu trono um dos mais desejados. Apesar da vida dura para os camponeses, a paz recente garantia colheitas fartas e impostos mais leves. O rei Eduardo, o Confessor, reinava havia 24 anos e tinha uma história fortemente ligada aos normandos, já que passou boa parte de sua juventude exilado na Normandia. Mas em seus últimos dias de vida, Eduardo enfrentava um problema grave. Ele não tinha herdeiros. Sua morte provocou uma disputa imediata entre dois homens poderosos que acreditavam ter direito ao trono: Harold Godwinson e Guilherme, duque da Normandia. Harold Godwinson era filho do influente Gadwin de Wessex e havia se tornado o nobre mais poderoso do sul da Inglaterra. Ele era descrito como um líder disciplinado, forte e respeitado, mas também temido pelos criminosos. Segundo relatos, no leito de morte, Eduardo teria confiado o reino à proteção de Harold, que imediatamente assumiu o trono após a morte do rei. Do outro lado do Canal da Mancha, Guilherme da Normandia se preparava. Filho bastardo de um duque, ele passou a juventude sobrevivendo a conspirações e rebeliões, consolidando seu poder à força. Era descrito como um homem de presença imponente, robusto e feroz. Segundo as tradições normandas, Eduardo, que era seu parente distante, teria prometido o trono inglês ao duque anos antes. Quando Harold assumiu a coroa, Guilherme encarou isso como uma traição e decidiu invadir a Inglaterra. Ele reuniu seus nobres, mas muitos hesitavam em apoiar uma guerra tão arriscada. Então, Guilherme apelou ao Papa Alexandre II, que declarou sua causa sagrada e enviou um estandarte papal. A partir daí, homens de toda a Europa correram para lutar por ele, muitos em busca das riquezas e terras inglesas. Quase metade de seu exército era formada por mercenários. Nos meses seguintes, Guilherme supervisionou a construção de cerca de 700 navios, preparados para cruzar
o Canal da Mancha. O problema é que os ventos contrários impediram a travessia por semanas. Enquanto isso, Harold monitorava tudo por meio de espiões e, acreditando que Guilherme desembarcaria no sul, posicionou suas forças ali. Mas manter um exército mobilizado era caro, e o vento insistia em não mudar. Pressionado pela falta de suprimentos, Harold cometeu seu primeiro erro fatal. Dissolveu parte de suas tropas e retornou a Londres. Foi exatamente nesse momento que outro perigo surgiu. Haroldo Hardrada, o temido rei da Noruega, juntou forças com Tostig, o irmão exilado de Harold Godwinson, e invadiu o norte da Inglaterra. Eles devastaram a região e marcharam em direção à cidade de York. Harold não teve escolha. Reuniu seus homens e iniciou uma marcha forçada e exaustiva para o norte, cobrindo centenas de quilômetros em poucos dias. O encontro ocorreu em Stamford Bridge. Os vikings foram pegos completamente de surpresa, descansando sem armadura. A batalha foi brutal. Hardrada foi morto por uma flecha e quase todo o seu exército foi aniquilado. Mas Harald mal teve tempo de comemorar a vitória. Logo depois, ele recebeu a notícia que mais temia. Guilherme havia finalmente desembarcado no sul, com o vento finalmente a seu favor. A imensa frota normanda atravessou o canal sob o som de trombetas e desembarcou em Pevensey, sem encontrar qualquer resistência inglesa. Guilherme sabia que não podia marchar muito longe sem risco. Então começou a devastar vilas próximas para obrigar Harald a enfrentá-lo. Exausto após a batalha contra os vikings, Harold, ainda assim, marchou rapidamente para o sul. O encontro decisivo aconteceria não em Hastings, mas em uma colina próxima chamada Senlac. Lá, Harold posicionou sua famosa muralha de escudos, uma barreira quase impenetrável de homens unidos, com escudos sobrepostos e machados prontos para cortar qualquer inimigo. Guilherme organizou seu exército em 3 partes: bretões à esquerda, franceses e flamengos à direita, e os normandos no centro. Seus arqueiros ficavam na frente. Atrás deles, a infantaria pesada. E, por fim, a força mais temida de Guilherme, sua cavalaria. A batalha começou. Os arqueiros normandos dispararam em desvantagem, pois a inclinação da colina fazia com que as flechas passassem por cima dos sachões ou batessem em seus escudos. Em seguida, a infantaria e a cavalaria normandas avançaram, mas foram recebidas com uma chuva de machados, lanças e pedras. O terreno elevado favorecia os ingleses, que resistiam firmemente. Em determinado momento, parte da ala esquerda normanda entrou em pânico e recuou colina abaixo. Os sachões da ala direita, acreditando que a vitória estava próxima, cometeram um erro mortal. Romperam a muralha de escudos e avançaram atrás deles. Guilherme percebeu a oportunidade e contra-atacou, dizimando os sachões que haviam abandonado sua posição defensiva. É muito provável que, após perceber o efeito disso, Guilherme tenha ordenado outros recuos falsos ao longo da batalha para atrair mais ingleses para longe da proteção da colina. A batalha se arrastou por horas, com ataques e contra-ataques violentos. Guilherme ordenou que seus arqueiros atirassem para o alto, para que as flechas caíssem sobre as cabeças dos ingleses. Durante a luta, os irmãos de Harold foram mortos, e a muralha de escudos começou a enfraquecer. O momento decisivo, no entanto, ainda é debatido. A versão mais famosa, imortalizada na tapeçaria de Bayeux, conta que Harold foi atingido no olho por uma flecha. Ferido e vulnerável, ele teria sido cercado e morto por cavaleiros normandos. Com a morte de seu rei, o exército anglo-sáxio entrou em colapso e fugiu. A vitória era de Guilherme após
A batalha. Guilherme marchou para Londres e foi coroado rei da Inglaterra no dia de Natal de 1066. A conquista normanda mudou a Inglaterra para sempre. A antiga elite anglo-saxo foi substituída por nobres normandos. O idioma inglês foi profundamente influenciado pelo francês, e a arquitetura, a cultura e o sistema feudal foram transformados. A Batalha de Hastings não foi apenas o fim de um rei, mas o fim de uma era e o nascimento de uma nova Inglaterra, cujas consequências são sentidas até hoje. Obrigado por assistir. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias como esta. Até a próxima!